Gravando. Boa noite a todas. Desculpem, houve um problema técnico aqui, mas agora a gente já vai começar. Então, nós somos o Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013, uma entidade suprapartidária, que hoje conta com mais de 97 mil mulheres, em 100 cidades no Brasil e no mundo. Somos um grupo plural que reúne mulheres de diferentes linhas sociais. Atuamos em diferentes áreas para fomentar a adoção de políticas afirmativas, eliminar as desigualdades de gênero, raça e condição social. Essa live é do Comitê de Cultura do Núcleo Central de São Paulo. Hoje nós temos aqui a presença da Aurora Bernardini. Eu pertenço ao Comitê de Cultura, organizo as lives e palestras, atuo como conselheira no Plano Municipal do Livro, Literatura e Bibliotecas, ligado à Secretaria de Cultura, sou arquiteta de formação e tenho cursos de gestão de organização do terceiro setor pela FGV e MBA em Marketing e Varejo e Mercado de Consumo pela USP. Hoje nós vamos então falar sobre a mulher escritora, o feminino, através dos olhares aí da Aurora Bernardini. A Aurora é nascida na Itália, veio como de adolescente para o Brasil, onde se tornou uma das pioneiras na tradução direta de literatura russa para o português, responsável por verter desde Joseph Brodowski até Isaac Babel. É romancista, pesquisadora, professora titular do Departamento de Pós-Graduação de Literatura Russa da USP e colabora desde a sua fundação, nos anos 60, com o professor Boris. A gente tem o prazer de falar com você, Aurora, por favor. E também professora de Teoria Literária e Literatura Comparada. Trabalho em 2 departamentos, né? E hoje eu vou falar de Literatura Comparada e Teoria Literária, né? Uma vez que se trata de falar de uma escritora. Tá bom? Sim, pois não. A Thelma queria dizer alguma coisa? Não? Então eu vou apresentar a vocês apreciações a respeito da Vera Alves, tá certo? Com a qual eu tenho bastante contato e que acompanhei desde o começo. E uma curiosidade da Vera Alves é a seguinte: nós preparamos um pouquinho a conversa antes de vir para cá, não é? E ela disse o seguinte, que leu recentemente, num livrinho publicado pela coleção Diamante, da Nova Fronteira, aforismos, pensamentos de Leonardo da Vinci. Eu nem sabia que existia tal coisa, mas eu li o livrinho e fiquei impressionada com uma frase que ela me apontou, que é justamente um dos fundamentos da escrita dela. Assim diz Leonardo da Vinci: é mais certo a noite do sono do que o dia da imaginação. Porque isso, nós conversamos longamente, e a questão é a seguinte, que de fato o sonho em si diz respeito ao sonhante, tá certo? Mas se ele serve como impulso, como estímulo, ele pode ter uma ligação com a transcendência, tá certo? A gente não encomenda o sonho, certo? A gente não encomenda, não sabe o que irá sonhar, não é? Mas quem sonha se reencontra no sonho, não é? E ao mesmo tempo se surpreende com o sonho. E vamos dizer, a técnica da Vera Alves tem sido a de trabalhar o sonho, transformar os sonhos em contos, não é? Naturalmente o caminho tem sido longo, e naturalmente ela não escreve apenas sobre sonhos, mas começou assim na primeira publicação dela, né? Já uma revelada, em 77, na revista escrita que não existe mais, que era dirigida pelo Vladimir Naber, e ela, não tendo então prática nessa sua elaboração, ela juntou uma série de sonhos, né? E chamou o conto o relato de uma internação. Ela conversando com o psicanalista. Porque
esses sonhos, digamos assim, acumulados, dava a impressão de, né, de estranheza. Eu vou ler só um trechinho do comecinho, então, da carreira dela, tá certo? Aqui. Ela conversando, então, com o médico, né? Por que o senhor insiste? Não gosto da cor vermelha. Eu sei, já me falaram. Provoca uma crise. Mas não é isso. A sua luminosidade fere o branco do papel que deve ser apenas matizado. Meu Deus, como ficaram sensíveis meus olhos. Depois de tantos meses de penumbra, não se acostumam com nenhuma claridade. Por favor, não insista. Estou lhe dizendo que não. Deixe-me ficar assim, semi-viva, semi-feliz, envolvida por raízes tênues que mal me prendem à realidade. Aí vai o conto inteiro, não é? Como se fosse uma conversa dela com o psicanalista, mas ao mesmo tempo com devaneios, com inserções poéticas, inserções da realidade, não é? E termina assim. Como o conto foi escrito em 77, era a época da ditadura, né? Então, tem a seguinte conversa com o psicanalista no final do conto. Diz assim: doutor, por que as palavras ferem mais que os fatos? Doutor, será a palavra a fonte dos fatos? A palavra gera a ideia, que nela está escondida, covarde, traiçoeira. A palavra monopólio pode parir traição? Sim, sim. Da fala ao ato não há intervalo, apenas o espaço separa não tempo. Fugir, despertar, mistificar, cinza e vento, encontro e desencontro. E assim vai adiante, não é? E termina: doutor, todos esses anos de cura para quê? Faltam-nos os fatos, as provas duras. Falta-nos a autoridade, doutor. É um amontoado de trechos de sonho, mas que se prestam bem a realmente uma descrição de uma pessoa que está falando com o psiquiatra, né? Porque confunde a realidade com a subjetividade e as aspirações, etc. Esse é da comecinho. Agora, a segunda publicação foi um romance. Um romance dela que ela escreveu enquanto era estudante universitária. E eu vou ler aqui, espero que o Mafra esteja em contato conosco, porque o Mafra escreveu umas observações a respeito desse romance que se chama Deformação. Eu vou ler para vocês o que o Mafra escreveu. O Mafra Carbonieri é um grande poeta e escritor, né? Nosso conhecido, não é? Sim, ele fez uma live no Mulheres do Brasil. Isso, ele fez uma live. Então diz assim: deformação. A deformação de sua amiga Vera Alves, é impossível não pensar em Denis Arcand, que é o diretor de belos filmes, como O Declínio do Império Americano e Invasões Bárbaras. Viu? Ele achou essa ligação. No mundo desse cineasta canadense, vagam intelectuais que se espreitam e se medem com palavras vorazes. Vorazes, porque para eles a palavra se assemelha ao fogo e deve purificar tudo, não importando que os resultados sejam cinzas. Qual é o sentido da vida? Cinzas. As cinzas sagradas a que se chega pela lógica ou pelo sofisma, ou pelo cansaço ou pela raiva, ou pelo sarcasmo ou pelo amor transeunte. Um romance experimental com fragmentos aparentes que se colam a um fio muito forte e tenso. Ele chamou de formação de minhas universidades. Minhas universidades de uma jovem estudante, sobretudo de uma mulher. Não qualquer mulher, uma mulher no limite de sua consciência no mundo. Tá certo? Então, as observações do Mafra a respeito do romance. A Vera recebeu uma carta, na época, né, de um leitor também de deformação, muito, digamos assim, subjetiva, né? Então, ela tinha participado de um encontro de escritores, né? Então, ela diz assim: prezada colega, o seu livro foi o primeiro que eu li. Tão logo
regressamos do Congresso de Escritores. De formação, tenta definir a personalidade de Vera, uma jovem que confiou demasiadamente no seu mestre, para descobrir um dia que ele não era o que ela, na sua pureza e inexperiência, pensou que fosse. Entretanto, pasme, Vera foi a mais pura das criaturas, em meio a turbilhões de paixões que se enovelaram. Teria sido uma Thaís de Anatole France, não fossem as perspectivas de estudos e de erudição, oportunidade que Vera teve e soube aproveitar. Tá? Então, quer dizer que essa é uma abordagem assim, mais, digamos assim, mais direta, não é? De uma participante desse encontro de escritores. Aí eu leio para vocês o próximo livro, que chama-se Surtos Urbanos, que ela publicou pela editora 34. Surtos Urbanos. Foi o livro seguinte, é o seguinte, a observação. Rolou uma promoção na 34. E eu me propus comprar uns livros dos quais eu não tinha ouvido falar. E tive deliciosas surpresas nesse sentido. Esse pequeno livro de pequenas narrativas dessa autora sem biografia, sim, procure, você não vai achá-la. É uma joia para quem gosta de contos. Há uma variedade de linguagens e de temas espantosa. Mas normalmente são histórias de pessoas em pontos de crise. Como o Dostoiévski faz tão bem em muitas páginas. Aqui os contos têm no máximo 5 páginas, narrados em vários tipos de vozes. Um livro excepcional. Que sorte a minha de eu ter encontrado e poder dizer isso a vocês. Bom, na verdade, a Vera Albert, então, ela tem essa variedade de vozes. Não é apenas o estímulo do sonho, mas muitas vezes é uma descrição, é uma entrevista, não é? Deixa eu ver se aqui tem, parece que é nesse daqui que tem o tal do Relato da Esmerina, deixa eu ver para vocês. Que é, por exemplo, Relato da Esmerina, 67. É uma entrevista que ela fez com uma senhora, uma nordestina, né? E ela deixou a nordestina falar, para vocês verem, então, a diferença de vozes, né? Meu nome é Esmerina Maria da Conceição, de Lagoa Nova. Nasci e me batizei lá. Meu esposo é natural de Bananeiras. Ouvia papai falar em sertão. Ele dizia, minha filha, é um lugar tão bom, tão grande, mas por outra parte é um lugar que tem muita pedra. Pai, eu queria ir lá, nem que fosse a passeio, dizia ele. Certo dia, errando, foi em março de 1937. Quando o campo onde estávamos amoletados já não mais dava para nos dar o próprio bocado. Vamos para o sertão, meu avô disse. Não sei quantos anos o papai tinha. Eu não estou ouvindo nem estou vendo. Jesus conta, ele falou. A gente achando por aí por fora pode ir. E assim fomos, para a fronteira do Rio Grande do Norte e Paraíba. No Louredo tem um povo que está catando algodão. Para lá fomos, esse tal do Louredo, o morador do pai dessa, a dona Teresa, que está aí. Eu fui crescendo até que um dia teve uma festa. Eu vou lá, eu vou olhar lá, disse meu futuro esposo. Tem uma velha e uma nova. Eu vou olhar para essa brejeira e se for bonita, vou ter uma paquera. E aí para diante, é a conversa da nordestina, certo? Quer dizer que as vozes vão ficando realmente diferentes, não é? Agora, um dos aspectos levantados, acho que foi pela Thelma, né? Foi que a Vera tem elementos de surrealismo, né? Elementos de surrealismo. Então, ela me deu aqui um conto que saiu na Folha de São Paulo. Que saiu na Folha há algum tempo, que mostra como é que funciona esse surrealismo. Vocês vão ouvir. Quer dizer, parte também aqui de um sonho, mas acaba raiando surrealismo. Bom, vamos lá. Eu vou ler para vocês, o conto chama-se Obsessão e Recorte. Paro na Praça da República e vejo que a prefeitura mandou construir uma espécie de quiosque de reclamações, perto do chafariz, no meio do lago. Estaciono o carro numa zona azul e vou a pé em direção a São João. De repente eu decido voltar sobre meus passos
eu lembrei que tenho que reclamar de 2 multas. Eu imagino que lá haja os formulários de praxe, nesse novo quiosque da prefeitura. Nunca se sabe se do estado ou do município. Aproximo-me. Não, diz meu homem do quiosque, agora basta uma carta explicando a ocorrência, dirigida ao departamento. E dá-me uma carta manuscrita numa folha de caderno, provavelmente de um usuário, para eu copiar o modelo e o nome das autoridades. Primeiro, aquilo é um absurdo. A letra é ilegível e a carta mistura questões pessoais com o pedido de revisão. É uma anedota, não pode ser verdade. Segundo, quando estou finalmente copiando o endereço, apoiado à bancada do quiosque, chega um jipe com funcionários que correm para o local onde estou. E a fila que se formou atrás de mim sussurra: os fiscais, de modo tão apavorado que eu também me afasto de mansinho com o papel na mão, para o lado da fonte que há lá no centro, e a fila atrás. Parece que é proibido entregar cartas assim aos usuários. Só pode ser dado um formulário. Mas como o formulário acabou e o responsável pelo quiosque é uma pessoa camarada, ele empresta a carta para a gente copiar. Se os fiscais pegarem, ele é demitido. Diante do incômodo de ficar disfarçando aí na cara dos fiscais, eis que me surge uma ideia. Vou xerocar a carta, umas 30 cópias, e dou para o pessoal que está na fila. Bom, aí eu não leio mais, aí tem mais uma indicação, que ela vai procurar o xerox, não acha o xerox, finalmente ela volta sem xerox mesmo, e o que acontece? Volto à praça pela parte de cima. Não sem achar que o prédio do mercado daria um excelente fundo cinematográfico, com os rolos de penugem envergonhados, farrapos, os muros salpicados de poeira, os cachorros buscando o resto na sarjeta. Dou a volta e quando vejo o mesmo guardador de carros de antes, dizendo: é por aqui, madame, é por aqui, acho que eu cheguei. A fonte está lá, no meio do lago. Mas as pessoas da fila, com as suas bolsas e suas trouxas, e os grandes peixes, estão no fundo, respirando por suas guelras insuspeitas. Junto-me a elas, mergulhando docemente, e também submerjo, também respiro. Tá vendo? Aqui já parte para o surrealismo. Certo? Você também. Eu não li os seus livros. Sim. A gente tem, né? O Transcontos e tem o Borboletas. Sim. Eu até comentei com a Vera é fundadora da editora Voz de Mulher. Sim. Thelma, fundadora da Voz de Mulher. Sim. E essa relação da Clarice Lispector com a Vera Alves, né? Sim. Então esse surrealismo que a Aurora está comentando, sim, de momentos que você está na leitura, vai desenvolvendo e aí o rumo entra para outros caminhos e você se reporta a outro momento na leitura. Isso. Então, são técnicas que são vozes diferentes. Eu vou agora, já que mencionaram Transcontos e Borboletas, eu vou ler uma apreciação de Transcontos. Uma apreciação de Transcontos e uma apreciação de Borboletas. Bom, diz assim: acabo de devorar Transcontos Abelardes. Que delícia de textos! E que surpresa de conteúdo! Eu tenho buscado ler escritoras contemporâneas. E vi entre elas uma certa ligação entre Vera e algumas outras autoficções femininas que conferi recentemente. Cláudia Durastante, uma italiana, Ariana Arviz, uma argentina, mas também Linda Knausgaard, uma sueca. Enfim, eu gostei demais dos seus contos. Andei pensando em escrever um texto sobre um fio que une aqueles textos a esse livro, que vai entrar com certeza. Agora sobre borboletas, assim. Já li metade de Borboletas. Literatura finíssima da Vera. A gente vai lendo e vai construindo a narrativa, juntando peças desse quebra-cabeça essencial. O fio condutor é esse narrador extremamente atual. O texto descrevendo acontecimentos efêmeros e sensações que perpassam o tempo. Vai do particular para o universal, das filigranas mais sutis à realidade mais crua. Estou sublinhando frases que me chamaram a atenção, daquelas que nos enchem de epifanias. São duas leitoras desses livros recentes, cada um achando, então, vamos dizer assim, elementos de consonância, né?
com a própria identidade, com a própria individualidade. Eu selecionei aqui, entre as obras que apareceram, eu selecionei um conto que a Vera escreveu e mandou para um concurso literário. Só que não tenho muita sorte de concurso literário. E ela me deu para ele para vocês. É uma história assim, é uma história que ocorre na realidade. Quando a pessoa vai desmaiar, segundo a desmaiar, ela vê sua vida em flashes. E dizem que isso ocorre também quando a pessoa vai morrer. Né? Eu já desmaiei, ainda não morri. Eu, pessoalmente, eu tive essa experiência. Eu tinha ido uma dermatologista que me deu uma injeção forte, eu não sabia que a injeção era tão forte. E eu saí do dermatologista dirigindo o carro. Desmaiei, né? Em frente ao Hospital do Servidor. E o carro bateu. O carro bateu no outro, mas estava indo pouquíssimo, 5 km por hora. Então, por essas casualidades felizes, né? Um carro que vinha atrás de mim, com dois sujeitos, né? Parou. Um deles entrou no meu carro e começou a dirigir o carro. E o outro continuou com o carro deles. E os dois foram andando esperando que eu acordasse. Então eu estava desmaiada. E de fato eu vi assim, relances da minha vida passada. Depois eu acordei, não é acordei. Quer dizer, tinha sido um desmaio devido à injeção que eu tive. Né? Então aqui é antes da morte. Essa ideia daquilo que a pessoa vê antes de morrer. Então, aqui se trata, pelo ponto que está escrito aqui, né? Sei que eu vou morrer. O autor é masculino, tá? Sei que vou morrer dentro de alguns minutos. Minha mãe sonhou um escorpião que me picava. E agora, da janela aqui, que dá para a rua, eu vejo 2 homens cercaram a minha mulher, da qual eu já quis muito me impedir, mas não tive coragem. Algo me impede escada abaixo. O pior é que eu sei que esses homens são os mesmos que cercaram meu filho uns anos atrás. Eu sinto a necessidade visceral de defendê-la. Visceral, como dizia a mulher do gás, que visceralmente não conseguia mais aguentá-lo. Ai, meu Deus, eu tenho que me lembrar tudo depressa. Meu pai, seus olhos fundos que sabiam de tudo, inclusive de álgebra. E eu fiquei tão impressionado daquela vez quando ele veio perto de mim e disse: faz assim, meu filho. E minha mãe, coitada, que ficou uma seda quando ele morreu, mas até lá ela infernizou a vida dele. Vestida de organdis florido, assim eu a lembro. E aquela vez que eu saí com o Pedro, meu filho, para defendê-lo dos moleques da esquina que vinham batendo nele. Bateram em nós dois. E quando eu fui trabalhar na Ford com o office boy, que desperdício, o seu Bretas disse para mim: agora, você está aprendendo inglês? Então eu vou falar só inglês com você. De fato ele falou. Era eu que respondia o telefone para os gringos, pois as telefonistas não sabiam. 5 anos de Ford. 5 anos ganhando menos que telefonista. Que vergonha. E aquela vez que não quis entregar a chave do almoxarifado ao engenheiro, pois havia prometido ao seu Bretas que só entregaria por ordem dele. Olhavam para mim como se eu fosse débil mental. Era a palavra dada. Meu pai me ensinou. E quando resolvi fazer um cursinho e disse ao seu Bretas, eu disse a ele: o senhor não entendeu. Agora eu só vou estudar. Ele achou que era questão de aumento. Se tivesse me aumentado antes, talvez viesse a ser um alto funcionário. Talvez eu tivesse ficado na Ford. Mas naquela hora, naquele tempo, a Ford dava participação aos lucros. Só com a participação paguei meu cursinho todo. E meus filhos? Eu gosto deles demais. Sou o último que me deu trabalho. Sempre dessa janela vinham conversando com 2 caras um tempão. Eu não disse nada, só olhando. Não sei o que era. Não quero saber. E o presente que recebi de Deus e nunca vou esquecer. Uma outra dimensão. Mas ela não me amava. Podia até gostar de mim, mas não me amava. E eu queria chutar o chinelo da Beatriz bem longe. Santa Beatriz. Sempre comendo pelas bordas. Mas a gente se fecha em casa. Lambe as suas feridas. Lá fora é muito pior. E o prato de conchinhas do mar? Gente, como eu me lambuzava. Deu tempo. Deu tempo. Obrigado, meu Deus. Aí, então, esse
esse também é um fato real. Aqui é um fato da vida, né? Descrito, imaginando um homem que está prestes a morrer, né? E ele então revê lances da vida. Bom, agora então chegou a hora do Transcontos e da Borboletas, mas se vocês tiverem alguma outra pergunta para adiantar, né? Eu escolhi o primeiro comecinho do Transcontos. Comecinho do Transcontos. Agora, a Vera me contou que ela tinha um método, ela tinha um método para estudar. Um método para estudar que era um método visual ou visível, né? Ou seja, que tem vários tipos de memória, né? Tem a memória auditiva e tem a memória visual. A dela era a memória visual. Ela, para estudar as matérias, ela tinha folhas onde estavam anotadas as lições ou as regras que fosse, e ela visualizava o local onde estava o trecho que ela tinha que aprender, certo? É por isso que ela escreveu isso. Então diz assim: gramática histórica, disse o professor Tonini com um olhar desapontado. Mas isso eu ensinei em 1960. Justamente, professor, 1960. Eu lembro-me das anotações do curso que radiografei mentalmente, numa única folha. E procurava assimilar assim, do jeito que estavam escritas. Primeiro à direita, vocalismo. Logo embaixo, umlaut. À esquerda, no canto, consoantes. MTS, TS e ST. E aquele exemplo que o senhor colocou na pedra, professor Tonini, no rio de pedra e peixe. O senhor lembra? Lembro, claro. Se você soubesse como isso não tem importância nenhuma, mas nenhuma mesmo, minha filha. Não tem. Mas eu construí a minha vida toda sobre esse rio, e quando cheguei lá, a festa já havia começado. A festa da pescaria dos homens de domingo, pesados, brutos, o membro aparecendo volumoso por baixo da bermuda. E eu sem conseguir dar um passo. Esperava pedra e encontro pau. Por que o senhor ri, professor? Não percebe o trauma com que eu fiquei quando no meio deles é assim? Se levantou um ciste querendo me defender e eu com medo mais dele do que dos outros. E já sentindo aquela pontada no útero, sem conseguir me mexer, sem poder dar um passo, e o bafo dele com cheiro de capim, as mãos com cheiro de tilápia, no rio de pedra e peixe, e assim vai. Esse livro eu achei que tem muita sexualidade, tá? É um livro onde há muito sexo, a discussão entre sexo e amor, entre expectativa e a realidade, né? É uma constante, e é por isso que tem essa frase, né, que ela me explicou, que era uma frase que deveria ser poética e foi transformada em grosseria, né? Então esse é. Agora, posso só dar uma parte? Sim, sim. No recado, tem essa relação entre o homem e a mulher também, e achei interessante a fala leia você, da Vera. Leia você. As mulheres falam comigo que é uma beleza. Tudo, contam suas transas, elas sabem agir pelo sentimento. Os homens não contam nada, dizem. Uma afetividade completamente infantil. Não sabem viver, não sabem se expressar. Crianças desmamadas, uns babacas. Mulher faz deles o que quer, eu? É muito interessante. A forma como ela fala sobre o homem e a mulher Sim. Não, e acontece que são contos curtos, né? E são bastante essencialistas, né? Quer dizer, você pega a essência daquilo. Eu acho que agora falta um da borboletas. Um da borboletas. Bom, aqui na borboletas tem tem página 38, deixa eu ver como aqui. É uma conferência. Ela está assistindo uma conferência. Tá? Ela me disse que é a conferência da Marilene Chauí. Está assistindo a conferência.
E a coisa então é assim. No palanque armado, todos esperavam a oradora. Rigor crítico, diziam os jornais. Empolga pelo surpreendente rigor crítico. A plateia impaciente. Tanta fome de saber, nunca teria imaginado. Décadas de anomia, de abandono, de vez em quando tímido de costas um cartaz da ecologia. No fundo pregado, sem querer ser agressivo, o punho preto da convergência. Essa é a época, né? Quantos jovens, meninos, ainda pensa ela, puxando agora do casaco, com quanto que não chova. O conhecimento, brada a oradora, é a relação entre o fato empírico e a ideia conceitual. A plateia cala de repente. O pensamento e trabalho é o movimento de interiorização e exteriorização transformado numa reação que produz o novo. A voz se eleva. A produção de um saber pela mediação da reflexão. Assim como a canoa nega a árvore, na afirmação de si canoa, a experiência e a transformação de algo não sabido em algo sabido. E assim vai. Em certo momento, é engano querer opor o humanismo ao tecnicismo. É engano ficar-se na aparência das relações humanas, no imediato das relações sociais, que esconde o modo como elas são realmente produzidas. Porque a ideologia, no sentido gramsciano, você conhece a ideologia gramsciana? Sobressalta-se ela arrancada do fio da exposição. Fernando, há quanto tempo? 20 anos quase, diz ela olhando a barbicha ruiva e devagar subindo pelas reentrâncias e saliências silenciosas. Lacunas que não podem ser preenchidas pela aparência lógica. Aparência lógica, grita a oradora. Realmente, Fernando, você está tão diferente, diz ela, fitando-o incerta. A realidade tenta fixar-se no já constituído, exorcizando a história. Fernando baixa os olhos. Com certeza deve estar se lembrando daquela noite no casarão da Rua dos Apeninos. A sua casa, lembra-se, apesar do monte de gente que morava lá. Corredores vários, quartos repletos de crianças e nós, sem termos onde ficar. De repente um doente sai de maca de um dos quartos, um parente seu atrapalha nosso encontro. E eu me encolhi toda para não ser reconhecida em você, sem saber o que fazer. Por que será que os homens nessas horas nunca sabem o que fazer e na confusão toda que se criou você me deixou sair, nem de todo apagado ainda o ardor do sexo? E nessa hora eu senti um desamparo tão grande, uma aversão por toda essa confusão que havia na sua vida. E fui-me embora, não pensei que seria para sempre. Você não teve uma palavra que me retivesse e eu pensei, este homem é uma criança. Melhor cortar agora, mas doeu, sabe, Fernando, doeu. Especialmente quando a Nica me contou que toda vez que se falava de mim, você enrubescia. Imagina. Você não imagina como eu gostaria agora de conhecer a sua versão. Sempre achei, veja que idiota, que quando se ama realmente, quando o homem ama realmente, é o homem que deve perseguir seu objeto e conquistá-lo, e não esperar que a mulher dê em cima, reconsidere, se ofereça. Não vai falar, não é? Daqui a pouco tudo termina novamente. Se ainda acreditasse, sair de novo sozinha a lamentar a fragilidade dos seus sentimentos e o vazio de minhas expectativas. Ou será, Fernando, que você nunca me amou e eu deixá-lo foi apenas uma forma de você me deixar? Eu sempre tive a mania de achar que os homens que me atraem devam corresponder ao ideal que exijo para a continuidade da relação. Senão, termino e basta. Mas agora mudei, sabe, Fernando? Você não fala, Fernando. No que está pensando? No novo humanismo da oradora, que não dá valor à consciência como tal, e que os homens não são o que pensam ser, nem o que querem fazer, mas o que acabam fazendo, bem ou mal. Tá aí. Você já tem 3 filhos? Puxa, você não perdeu tempo, não é assim que se diz? É sócio de uma escola? Que legal! Mora num portal? Mas que progresso! E canta no coral? Mas é divino! Conhecer a sua mulher? Mas é claro, que prazer! Palmas, trovões, a chuva chegou na horinha certa. Acabou o discurso, você viu? Beijinhos, abraços, até breve. O ar está úmido, mas se respira tão bem. O mundo é transparente. Cuidado com o colar, hein? Feche bem o casaco. Tá um frio de lascar. É verdade. Deve ter sido a chuva. Esfriou tão de repente. Quer dizer, né? Quer dizer, Borboletas é uma continuação, né? Parece ser uma continuação de Três Contos. E
E eu não sei, Thelma, você achou que aqui o sexo não é tão preponderante, né? Não, na verdade, assim, posso começar Sim, falando sim. como eu conheci, Sim, né? sim. Porque Sim. justamente a Aurora falou bastante dessa questão, né, dos livros da Vera Alves. Então eu queria contar para vocês um pouquinho como eu conheci a Vera Alves, né? O que me encantou a ponto de eu querer publicar, né? Além da questão, porque na editora Voz de Mulher eu vejo a questão da literatura, né? E vejo também quem é a escritora. Porque voz de mulher, eu sempre falo, né? Quem é aquela voz que está ali naquele livro? Então eu quero conhecer aquela mulher escritora. Então, justamente eu conheci por meio da Aurora, né? A Aurora, ela tem, na editora a gente tem um projeto chamado Ler Faz Crescer. É um conjunto de e-books, são 3 e-books, que juntos são mais ou menos 900 páginas, de várias pessoas diferentes, seja do Brasil ou fora do Brasil, falando sobre a sua relação com a leitura, com a literatura, com o livro em si, né? A importância do livro e da leitura na vida dessa pessoa. E uma dessas pessoas que tem ali o relato é a Aurora. Então foi a Aurora que me apresentou a Vera, né? Ela fez essa intermediação. E aí, assim, eu cheguei na casa dela e mandou um e-mail. Eu gostaria de mandar para você um dos meus livros e tudo, gostaria de saber como é que funciona a editora. Aí ela colocou nesse e-mail, os meus contos, eles se assemelham a Clarice Lispector, a Clarice Lispector. Falei, gente, espera, deixa eu conhecer essa pessoa, né? Primeiro porque eu sou apaixonada pela Clarice Lispector. E eu fiquei muito curiosa, eu também, nesse projeto Ele Faz Crescer, também tem um texto meu que eu conto, que eu pedi para minha mãe me ensinar a ler quando eu tinha 4 anos de idade, porque eu queria aprender a ler o mundo, né? A minha mãe sempre contava isso, eu particularmente não lembro, mas minha mãe contava essa história, né? Ela estava passando roupa com o vestido florido dela, e a menininha Thelma chegou, mãe, me ensina a ler, que eu tenho um irmão que é quase 2 anos mais velho que eu. Então ele já estava no colégio e tal, e eu via ele com aqueles livros, apaixonada, que ele entendeu que o meu irmão tanto estava ali naquele livro, né? E a minha mãe falou assim, nossa, mas uma menina tão pequena, né? Você quer aprender a ler já? E eu falei, ela conta que eu disse, mãe, eu quero aprender a ler o mundo. Então, assim, livro, leitura, literatura, né, é a minha vida. Eu tenho mestrado, né, em literatura, crítica literária, sou professora na área de letras há quase 30 anos. Então, né, além de ser psicóloga e psicanalista. Então, também por isso me encantaram. Eu chego lá nos contos, né, da Vera Alves, essa questão justamente que a Ana falou, da questão do sonho, né, aquele limite entre o que é realidade, o que é sonho, né, aquele limiar. Tem muito da Vera Alves, né, muitos dos contos da Vera Alves tem essa questão desse limiar, que são muito bonitos. E aí, quando eu fiquei curiosa, né, para conhecer, eu falei, nossa, nunca ouvi falar em Vera Alves, né, e deixa eu conhecer essa pessoa. Nossa, eu cheguei na casa dela, assim, ela abriu a casa dela, assim, e é livro de cima a baixo, e aqueles livros antigos, né, e um monte de escrito, e ela simplesmente virou para mim e falou assim, olha, nessa cômoda aqui, gente, uma cômoda desse tamanho, cheia de gaveta, dessa largura, ela falou, tudo isso aqui é de texto, e eu quero publicar. Porque a hora que eu me for, onde vai parar tudo isso? Vai se perder? Eu quase chorei, pra ser bem sincera, aquilo mexeu muito comigo, eu falei, eu quero conhecer. Né? Então, para mim, na verdade, essa relação pessoal é um grande prazer, uma grande emoção, realmente publicar os contos dela. Né? Então, essa mulher que está, digamos, entre aspas, por trás, né, do livro, ou por trás desses contos, é uma mulher que, para mim, me encanta. Né? E aí, justamente, os contos também, né, tem essa questão desse encantamento, desse limiar ali, entre o sonho e a realidade, em vários sentidos, né, em vários níveis. E traz essa questão muito do humano, e Borboletas traz muito essa questão, como a Aurora falou. Tem menos essa questão sexual, né, mas tem muita questão da relação humana, né, de se colocar de uma forma assim, como justamente a Vera ela escrevendo, né, muitos contos que ela me mandou são da década de 80, então também para mim tem um eco de história, né, para mim parece assim, a história que os meus pais também contavam, então eu fiz
faço muito gosto, né? Borboletas é o primeiro. A gente já vai publicar logo o próximo, né? Agora que tem mais um. A própria Aurora vai publicar também com a editora Voz de Mulher, né? Dois livros muito bonitos que a gente já fechou. Nós vamos publicar, eu e uma colega minha de faculdade, professor italiano, vamos publicar 4 séculos de novelas italianas, que vão de 1300, né? Até 4 séculos, até 1500. Não, 1300 até 1700. E começam com o Boccaccio e Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci escrevendo burlas, escrevendo contos anedóticos, sabe? Interessante como ele tinha, que produção literária que ele tinha. A gente não imaginava, né? Mas ele tem uma produção literária fantástica. Então esse livro é que eu apresentei pessoalmente a Thelma e a Thelma está bem interessada. E os contos que fazem parte dessa coletânea, em 2 volumes, né, são muito interessantes. São muito interessantes. Imaginem vocês, de 1300, como é que se escrevia conto em 1300, né? Mas muito interessantes. Mas eles estão já convido vocês. Eles estão em que língua? Você está fazendo uma tradução? Não, eu fiz do italiano para português, já estão traduzidos. Já estão traduzidos. Nós vamos fazer um dos lançamentos, vai ser ou na Casa Guilherme de Almeida, ou na Casa das Rosas. Parece que a Casa das Rosas está sendo reformada, né? Mas vai ser o lançamento, vocês vão ser avisados. Vai ser depois do dia 20 de janeiro. Depois do dia 20 de janeiro. E eu, quer dizer, naturalmente, a gente está sempre tentando publicar, sempre tentando publicar com uma grande dificuldade. Então, o encontro da Thelma foi realmente muito feliz, né? E eu estou vendo que agora você tem relacionamento com os Estados Unidos também, né? Também. Que Nós ótimo, temos já, né, parceria fechada com duas editoras fora do Brasil, uma nos Estados Unidos e uma na Alemanha. As duas editoras são editoras pequenas, né, como a minha, por enquanto ela é pequena, quem sabe daqui a pouco, mas as duas são, tanto a alemã quanto a estadunidense, são editoras de propriedade de mulheres e que publicam exclusivamente mulheres, assim como a editora Voz de Mulher. Né? Porque lá também só trabalhamos mulheres, né? Eu brinco desde a Office Girl até eu que sou. E agora você vai ter que dizer, existem alguns autores masculinos indicados por mulheres. Sim, isso? sim, Por incrível que pareça, nesses 4 séculos de novela só tem homem. Não, mas a tradução é sua, né? Lucia Vartag. Mas, quer dizer, eu acho que a perspectiva é autores masculinos indicados pelas mulheres. Sim, a parceria, né? E essa paixão pela literatura russa? Fala um pouquinho disso. Bom, agora especialidade. Já vou falar de mim, independente da escritura. Sim, da Aurora. Acontece o seguinte, que eu fiz a USP, né? E por minha conta, eu escolhi letras anglo-germânicas, né? Mas porque as neolatinas eu já conhecia quando viemos para o Brasil. Já conhecia o italiano, conhecia o francês e dava para entender bem o espanhol. Então eu vou escolher umas línguas diferentes, o alemão e o inglês. E aí, grande devorador de livros, né? Como acredito todas vocês. Então, eu comecei a ler Dostoiévski, e quando eu li Os Irmãos Karamazov, eu fiquei chocada. Porque na época universitária existem as dúvidas. A Vera tocou bem essa questão aqui no primeiro livro, né? No primeiro romance dela, de formação, tocou bem essa fome pela literatura, essa fome por descobrir na literatura a essência da vida, ou diretrizes para a vida. E principalmente a crença, afinal. Ter fé, não ter fé, Deus existe, Deus não existe. Essas são as grandes dúvidas que Dostoiévski trata continuamente, né? E quando eu li Os Irmãos Karamazov, eu li uma frase do Ivan Karamazov que respondeu definitivamente essas dúvidas. A frase era assim:
ele conversando com o Alyosha, que é o irmão caçula, né, dos irmãos Fernandes, dizendo assim: Alyosha, eu não estou perguntando aqui, não estou entrando aqui no mérito da discussão da existência ou não de Deus, mas eu só digo uma coisa para você: se esse é o mundo de Deus, eu recuso o bilhete, eu devolvo o bilhete. Eu achei essa frase assim, massa, porque ele tinha acabado de escrever as torturas feitas com uma criança, a miséria, que afinal, né, infelizmente, assola o mundo, continua assolando os crimes, e no fim, toda essa opinião dele, eu devolvo o bilhete. Se esse é o mundo de Deus, eu devolvo. Eu achei essa frase massa. Falei, não é possível. Essa frase respondeu às dúvidas que eu tinha, e eu resolvi estudar a Deus. Foi aí que eu resolvi estudar Deus. Eu vou ler esse Dostoiévski no original. E aí as coincidências ajudaram, porque do lado da nossa casa, onde nós saímos, morava uma senhora russa. Uma senhora russa que era a mulher do diretor de uma das fábricas do Matarazzo. Naquela época, Matarazzo ainda era poderoso, tinha 263 fábricas. E um dos diretores era o nosso pai, que veio ao Brasil convidado para construir uma fábrica de soda. E do lado, então, tinha esse diretor da fábrica de Gaião, a mulher dele era russa, não tinha filhos, toda vez que eu descia do ônibus, ela sorria para mim. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou aprender russo com essa senhora. Aí comprei uma gramática e fui à casa dela. E aí, durante 4 anos, eu fiquei aprendendo russo com ela. E por coincidência, nós morávamos na Vila Prudente, próximo à Vila Alpina, à Vila Zerina, que eram lugares onde tinha muita imigração russa. Hoje em dia já está mais misturado, mas na época você ia no açougue era russo, na mistureira era russa, na feira se falava russo. Então eu fui treinando lá com ela, né? E aí acabei, quer dizer, quando terminei a Luz Germânica, eu abri um curso livre de língua russa com o professor Boris Schneider. Aí eu entrei, cursei junto com o Augusto de Campos. Nós somos colegas do curso de russo. E aí, quando terminei o curso livre, chamava-se curso de língua russa, o professor Boris me deu um texto para traduzir, que se chamava O Conceito com o Processo, que era para filósofo russo. Aí eu sei que passei as férias inteiras com o dicionário na mão para traduzir um texto de filosofia que era muito complicado, né? E eu devo ter traduzido bem, porque esse texto era para o Caio Graco. E o Caio Graco mandou uma carta agradecendo, mandou os livros de presente, mandou, e aí daí, não sei se foi por isso que foi, o Boris me convidou para ser assistente dele. E aí eu pedi o Boris. Assim começou. Mas se deve, eu sou esse. Né? Então, eu fui na livraria para entender um pouco mais e começar a ler sobre Dostoiévski também. E aí, quem que nós temos aqui? Olha, Bernadette! Eu fiz aqui surpresa agradável. Traduziu o nome da obra, você já viu o nome da obra, todo mundo já viu. Não é difícil não, porque me disseram assim, não, o nome da rosa é assim. Todo mundo tem em casa, mas poucos leem. Como assim? Eu digo, não é difícil, não é complicado. Pelo contrário, o Humberto Eco teve essa genialidade de expor questões filosóficas complicadas, mas como se fosse mistério. Você tem que ler essas questões para descobrir quem é o assassino. Se você não lê, você não chega. Então ele conseguiu fazer, despertar no leitor interesse pela filosofia. Não é? Você acaba sabendo tanta coisa dessas seitas, desses pensamentos, né? Através do mistério que é a Espinha Dorsal do Romance. Eu acho um romance sensacional, uma obra-prima realmente. Né? Nós devemos a indicação ao Haroldo de Campos. Né? O Haroldo de Campos ele era muito amigo do Boris, né? Era muito amigo do Boris e também tinha aprendido russo. Só que o Haroldo de Campos não tinha feito o curso. Ele tinha aula particular, né? Ele gosta muito de aula particular. Então eu conheci o Haroldo através do Boris e nós tivemos a ocasião de discutir algumas traduções russas. E quando chegou a hora de tradução italiana, ele me chamava.
porque com ele e com uma colega chamada Daniela Filholi foi traduzido Serafim Ponte Grande para o italiano, do Oswaldo de Andrade. E a tradução italiana ficou maravilhosa, maravilhosa. E eu participei das discussões, das decisões da tradução. Então ele viu que eu era uma nativa que conhecia o italiano. Porque quando eu vim, eu já tinha 13 anos, né? Eu já tinha feito o segundo ginasial. Aí apareceu aquele sucesso estrondoso do Nome da Rosa no mundo inteiro, e as editoras aqui no Brasil procurando tradutor, quer dizer, quem será o tradutor? E quem será? Aí o Haroldo me indicou a mim e ao Homero, trabalhar junto com o Homero, meu aluno, para traduzirmos para a Nova Fronteira. E como o Haroldo indica, então as outras vozes ficaram, né? Aí nós traduzimos. E foi uma experiência muito apaixonante. Traduzimos muita coisa do italiano também. Um outro livro que também teve muito sucesso é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. É um livro maravilhoso. Aliás, eu convenci o editor da Nova Fronteira assim. É o livro que o Antônio Cândido lê todo ano. Todo ano eu leio esse livro. Esse mais um outro. E eu falei, não, esse livro ele lê todo ano porque é uma escola de vida. Sabe? Uma escola de vida. É um livro, vamos dizer assim, muito forte, né? Muito forte. Mas é uma maravilha. Nós choramos. O Deserto do Sábado. Nós sempre aqui na tradução nós choramos. Chegou uma hora, nós dois choramos. É o Deserto dos Tártaros. O Deserto dos Tártaros. Agora já republicaram aí, tá? E acho que outra editora também. Não sei se é a mesma editora ou outra, acho que venderam. Mas se vocês procuram no Google, vocês encontram a editora. É um livro pequeno, mas é uma obra-prima. É uma obra-prima. Quer dizer, esse é o grande feito. Deserto dos Tártaros. Depois teve outros, mas nós temos bastante. Olha, acho que 80 livros. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? A experiência com teorias, análise, a experiência com teorias, com análise da narrativa, como que foi essa experiência ensinando esses conteúdos? Ensinando? Ensinando particularmente as teorias da narrativa, Sim. A experiência dos russos que Sim. contribuíram bastante para afinar, vamos assim dizer. Bom, quer dizer, a minha profissão mesmo é ser professor, né? Professora de literatura. E eu tenho dado aula na graduação e na pós-graduação. Quando eu dei aula na graduação, eu vou contar para vocês com toda a simplicidade. Era como se eu tivesse que alfabetizar os alunos. Eles não conheciam gramática. Erravam o sujeito, verbo, não sabiam concordância, não coordenavam para dizer, gente. Faculdade. Então, eu passei bastante tempo na graduação me ensinando a escrever em português, né? E aí eu passei para a pós-graduação. Falei, agora vou passar para a pós-graduação, porque realmente na pós-graduação é o início do nível universitário, né? Na pós-graduação o aluno já sabe escrever. Então dá para entender o que ele lê, não é? Porque a nossa acho que o problema da educação no Brasil é inacreditável. Quer dizer, a pessoa não dá valor à escola primária, quer dizer, ao primário, que agora é fundamental, é o nome, e depois ao ginásio, não é? Os professores não ensinam o que tem que ensinar. Então o aluno chega na faculdade e não sabe escrever. A verdade é essa. Tem que começar tudo de novo. Bom, então na pós-graduação já é um nível mais elevado, não é? É um nível mais elevado, dá para falar de coisas mais requintadas, não é? E aí eu dei vários cursos sobre teoria literária. Na época era a coqueluche tal do Bakhtin, né? Mikhail Bakhtin, que é um estudioso russo que até o Boris conheceu pessoalmente. Ele morreu em 75 anos. Ele teve assim, no Brasil teve muita repercussão. Ele sempre pregou o diálogo. Ele diz que nós somos um diálogo, quer dizer que quando a pessoa fala, está falando
para alguém. Certo? Para alguém. E eu coloquei lá. Mesmo quando ela fala sozinha, ela está falando para si própria. Ela está fazendo um diálogo consigo. De fato, é um diálogo. Aí tudo uma teoria muito interessante sobre essa questão do diálogo e a questão da entoação. Não é? Ele dizia, por exemplo, que quando você fala, numa frase que você lê, você dá a entoação que você mesmo pretende que ela tenha. Mas se a frase é falada, ela tem N matizes que você não pode imaginar. Então, por exemplo, está chovendo lá fora. Está chovendo lá fora? Está chovendo lá fora. Conforme a entoação, você muda o significado da frase. Tá? Ele tem toda uma teoria sobre isso, muito interessante. Tá? Bom, eu dei aula sobre Martim. Como é que eu dei aula? Por exemplo, respondendo a você, eu estava dando aula, eu achei que a melhor maneira seria de eu pegar os trechos, né? Trechos da obra de Bakhtin e sistematizá-los, né? Acompanhando a linha de raciocínio e a linha da evolução dele, não é? E ler para os alunos. E ler esses trechos para que eles, então, tivessem um contato direto com o autor. Sabe? É sempre melhor ter um contato direto com o autor do que ter um intérprete no meio da história. Porque o intérprete, ele está sempre modificando. Tá? Bom, então, chegou uma hora que um aluno reclamou comigo. Falou assim, professora, mas a senhora não acredita. Reclamou, sabe? Aí eu li para ele um trechinho que eu disse para vocês. Um trechinho de quem? Fernando Pessoa. Ouçam aqui. O conflito que nos queima a alma deu Antero mais que outro poeta, porque tinha a igual altura do sentimento e da inteligência. É o conflito entre a necessidade emotiva da crença e a impossibilidade intelectual de crer. Tá? Então, Fernando Pessoa, a necessidade emotiva da crença e a impossibilidade intelectual de crer. Eu respondi ao aluno, olha aqui, intelectual tem que ser dissidente. Tá? Intelectual é dúvida. O intelectual deve duvidar. Ele não pode ficar, vamos dizer assim, impingindo uma ideologia ou impingindo uma maneira de pensar. Tem que dar as alternativas. Vocês têm que escolher as alternativas. Então essa questão, essa problemática entre a necessidade emotiva da fé e a impossibilidade de crer racionalmente, intelectualmente, é aquilo que atormentou Dostoiévski até o fim da vida. O Dostoiévski, ele queria acreditar. Ele mesmo escreve no Diário do Escritor que Deus me atormentou durante a vida inteira. Eu sinto sede de fé como se eu fosse a grama seca no campo. Né? Eu tenho sede de fé. Mas ele não conseguiu ter. Tá? Ele não conseguiu. Agora, ele nos romances dele, ele coloca a questão do amor ao próximo, tá? Ele coloca a questão do cristianismo. Ele era um apaixonado por Cristo, né? Apaixonado. Cristo era o modelo da bondade, da compreensão. Deixa eu ver que ele escreveu o idiota, personificando no príncipe Mishkin a figura do Cristo. Tá? E não termina bem o livro, mas é toda a amostragem da maneira de se portar, o amor para com o próximo, a condescendência, a percepção. Ele era um ardoroso defensor do Cristo, mas não conseguiu acreditar na divindade do Cristo. Tá? Cristo existiu, mas a divindade ele vacilou até o fim. Né? Então, para vocês entenderem a questão
a questão da colocação do intelectual. Quer dizer, nos meus alunos eu nunca discuti questão nem política, nem religiosa, agora se pergunta tem que responder. Não é? Mas eu tenho insistido muito na compreensão dos textos. Eu dei aula na pós-graduação quando o estruturalismo estava no auge. Então os alunos sabiam tudo da metáfora, faziam as análises assim, porque essa é uma metáfora, esse é um símbolo, porque o símbolo não sei o quê, porque aqui nós temos uma anáfora, quer dizer, todos esses termos da retórica, eles punham na análise, né? Só que quando chegava à conclusão, eles não tinham entendido o conto. Então o conto era outra coisa. Os acidentes eram aqueles, tá certo? Mas a essência do conto não era aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ensina. Quer dizer, não pode ensinar apenas os instrumentos se você não conhece o corpus da questão em questão. Né? O corpus é a literatura, é o texto. Aí você aborda o texto de maneira diferente. Por sinal, eu fui aluna do Antônio Cândido. Eu praticamente assisti todos os cursos dele. Eu achava o Antônio Cândido brilhante, professor brilhante. Vocês podendo ler coisas dele, vale a pena. É um crítico que abre perspectiva para vocês. Por sinal, você mencionou a Clarice. Você sabe que na última folha, domingo tem um setor que se chama assim, Crônicas Importantes ou Crônicas Eternas, e aí tem uma crônica de 1947 do Antônio Cândido, que diz assim, aqui nós temos visto os nossos literatos e os nossos escritores utilizar uma linguagem que não corresponde àquilo que realmente se sente, não corresponde àquilo que está no âmago do ser, afinal, mostrando que o linguajar dos escritores, aí tinha os escritores até importantes, não conseguiu penetrar no íntimo do ser. Ele falou assim, qual não foi minha surpresa, quando já no finzinho do artigo, quando eu deparo-me com um livro de uma senhora, da qual eu nunca ouvi falar, que eu não conheço, e o livro se chama Perto do Coração Selvagem. E esse livro consegue utilizar uma linguagem que acerta no alvo, que chega ao íntimo da pessoa, que consegue, com palavras outras, descrever as sensações, a sensibilidade. Eu estou impressionadíssimo com esse escritor. Olha aí, a primeira vez que me deu esse aspecto, quer dizer, realmente é importante saber utilizar a língua e até inventar a língua de maneira a poder atingir esse âmago que foge muitas vezes, quer dizer, foge a realidade íntima da pessoa, né? Então isso é muito importante, vocês conseguirem ver, leiam a esse aspecto, mas ela consegue colocar o dedo, né, em certas zonas obscuras da personalidade que os escritores em geral, particularmente os homens, os homens quando falam de mulher, né? Quando os homens falam de mulher, ou é prostituta, ou é libertina, ou é interesseira, odalisca, ou é interesseira, não consegue perceber essas grandes sutilezas que realmente manifestam a personalidade feminina, né? Por isso as escritoras mulheres são importantes, porque elas vivem aquilo, elas sempre aquilo. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Se há alguma relação entre os seus sonhos e os contos de Vera Albers? Os meus pessoais? É. Bom, deixa eu pensar. Aí vou contar para vocês uma coisa. Agora eu vou passar para a literatura russa. Você sabe que tem uma escritora que foi a minha tese de livre docência. Eu escolhi essa escritora, que é uma poetisa, é uma poeta. Ela escreveu prosa também, mas o forte dela é poeta. Ela se chama Marina Tsvetaeva. Marina Tsvetaeva. Por sinal, eu traduzi uns poemas dela e ganhei o Jabuti na época. O livro chama-se, como é que era mesmo? Indícios Flutuantes. Indícios Flutuantes. É uma frase dela. E o que ela dizia? Ela dizia assim, para a poesia, hein? Para a poesia, não para a prosa. Ela dizia assim, Deus me dá
presente maravilhoso, um dom. Deus me deu um dom de eu ser poeta. E como é que esse dom se manifesta? Esse dom se manifesta através do sonho. Eu sonho e transformo o sonho em poesia. Então, Devados Primavera são fora do comum, mas ela prezava o sonho como sendo uma dádiva, como sendo um dom, né? No caso de Deus, não é? Um dom. E eu acho que realmente o sonho é alguma coisa, quer dizer, eu pessoalmente tenho cultivado o sonho, tenho anotado os sonhos. Para mim o sonho funciona como uma espécie de radiografia, sabe? Às vezes eu não sei o que a radiografia poderá descobrir dentro de mim, mas o sonho descobre. Aí então, o que será que eu estou sonhando nessa pessoa? O que será que eu estou sonhando com essa pessoa? Aí eu vou escavando e descubro. Se eu estou sonhando com essa pessoa, quer dizer que tem algum motivo. Aí procuro e descubro. Mas cada um sonha a sua moda. O sonho é muito pessoal. Então não existe uma regra. Por exemplo, o Freud insiste na questão dos desejos, não é? O sonho é a manifestação do desejo. Nem sempre. Eventualmente, às vezes pode ser vingança, às vezes pode ser uma nuance qualquer, às vezes pode ser até uma antevisão, sabe? Uma espécie de projeção no futuro. Cada um tem a sua maneira de sonhar. Agora, para vocês lembrarem do sonho, aí que está, né? O psicanalista diz assim: não interessa o que você sonha, interessa como você descreve aquilo que sonha. O psicanalista está preocupado em saber como é que você descreve. Quer dizer, se você esquecer, não faz mal. Você inventa lá o que você acha que você sonhou, a mim interessa aquilo que você tem. Não é bem assim, não é bem assim. O sonho tem a sua razão de ser em si. E para vocês lembrarem do sonho, existem umas técnicas, né? Quer dizer, realmente, acabou de sonhar, não pode nem abrir o olho. O olho desaparece. Então você tem o olho fechado, não pode mexer nem no dedo. Com o olho fechado, tem que rever aquilo que você. Então, é uma sala, nessa sala tem a mesa com a comida, eu comendo, de repente cai no chão a comida. Quer dizer, tem que refazer o sonho mentalmente, aquilo que conseguir lembrar do sonho. E aí é o sonho ideal, e daí não é narrativa. Aí é o sonho em si, e é esse que importa, pelo menos para mim. O psicanalista não, mas para mim é isso que importa. Quer dizer, o sonho em si, você que tem que decifrar. Mas o sonho tem muito do realismo, né? Do surrealismo, né? Tem muito do surrealismo. Agora eu estou aqui na sala, estou almoçando, de repente saí voando, o pássaro que estava lá no céu. Sim, é verdade. Cada um tem que ter. Nós estamos no horário. Então, futuramente a gente fala no horário. Tá bom? As meninas vão embora, gente. Elas têm horário para fechar. Tudo bem. É que nós começamos mais tarde. Foi, Tudo bem, então eu tive imenso prazer. Pena que vocês perguntaram tão pouco, né? Poderiam perguntar mais uma próxima. Eu agradecer muito a sua presença, Aurora. Foi um prazer tê-la com a gente. Muito obrigada, Thelma, pelas participações. Se alguém quiser comprar os livros da feira. Os livros ali, achei interessante. Só para finalizar, eu acho que finalizar com Vera Alves, acreditar em encontros, acreditar no fortuito, acreditar no gratuito, acreditar no impossível. Que bom. Que bom.